Essa história começa no pior momento possível. Um homem coberto de poeira e desesperança levanta um olhar pro céu destruído e pergunta: é assim que termina? Com a voz fraca, ele começa a pedir desculpas, confessando que foi fraco e que não conseguiu proteger ninguém. E que no final das contas, o verdadeiro herói sempre foi outro. Mas antes que a culpa o engolisse por completo, uma mulher se levanta e corta ele no meio da sua autodepreciação, falando que ele estava errado, porque de fato ele é o verdadeiro herói. Ela fala isso com tanta convicção que por um segundo o silêncio pesa. Lembra que todos ali deram o seu máximo. Ela fala que se o Chris tivesse aprendido esgrima um pouco antes, talvez tivesse até atingido 9 estrelas, talvez até chegasse nas 10, talvez eles pudessem ter vencido, mas eu talvez não salva ninguém. Mas se talvez você deixar o like já vai ajudar muito, mano. Então não esquece não. Já baixa a tela aí, deixa o like e é nóis. E volta com a história. Ivan, o cara que era bom em tudo, fazia tudo, mas nunca era o protagonista, ficou conhecido como um grande personagem extra. Aquele que estava sempre lá, mas nunca no sempre. A jornada dele começou aos 20 anos, quando fugiu do clã onde nasceu. Cheio de sonhos, ele queria sucesso, queria ser alguém. Enquanto fazia bicos no becos da cidade, viu uma cena que mudaria tudo. Wyverns voando pelo céu, Império Mágico sendo invadido e o Rei Demônio da Carnificina aparecendo. Começava ali a Era da Destruição. No meio do caos, enquanto todo mundo gritava e corria, Ivan viu um cartaz colado torto no muro. Recrutamos os aventureiros para acompanhar o herói. E foi aí que ele pensou, essa é a minha oportunidade. Se juntou ao grupo com os olhos brilhando, achando que estava prestes a alcançar a glória. Só que os sonhos desmoronaram quando o plano falhou. O herói perdeu e o domínio da luz caiu. E o mundo mergulhou nas trevas. Agora, diante do fim, Evan solta. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria o Chris. Ele deveria ter sido o herói. E o Chris, cansado, encostado em uma pedra, responde para ele: voltar para quê? Para reviver tudo isso? Para sofrer tudo de novo? Uma vida de dor já é mais do que o suficiente. Chega de sonhar com o impossível. O mundo já acabou. O céu escurecido e rachado parecia prestes a desabar. Todos olham para cima e o Chris encerra com uma voz baixa, quase como se falasse só para si. Bom, é isso mesmo. Acabou. Mas então ele sussurra algo. Se existir uma próxima vida, não que exista, mas se existir, espero nascer na família de um nobre rico. Esse foi seu último pensamento antes de tudo apagar. De repente, ele abre os olhos e tá encarando as próprias mãos. Basicamente, ele renasceu e agora tá no corpo de um jovem mestre do Império Mágico. E não era em qualquer casa não, tá? Ele tava morando literalmente no clã da magia negra. Sim, da magia negra. Nome bravo, não? Esse clã é um dos 12 pilares que sustentam o Império. E pelo que ele descobriu, voltou exatos 15 anos no passado. E olha, por mais que ele achasse que já tinha visto de tudo na vida anterior, ele definitivamente não esperava encontrar bestas demoníacas cuidando do jardim, tá ligado? Mas até aí tudo bem, né? Ele conseguiu confirmar a identidade do corpo que agora ele obtém. Seu nome agora é Christian von Baron Khazar, mas a gente vai chamar só de Christian. Rico, nobre, magia poderosa, família influente, finalmente protagonista de um Sekai decente, né não? Lógico que não. Corta pra ele tomando um chazinho lá com uma mulher raposa que tava explicando a linhagem absurda da casa onde ele caiu. Ela contou que o clã Khazar era uma ramificação da nobreza da magia negra, com reputação impecável e mais dinheiro que juízo. E é claro, vários herdeiros. O Christian, ou melhor, o coach original, né, o dono original desse corpo, era um problema ambulante, tá ligado? O tipo de cara que arranjava confusão só de existir. Até o próprio pai dele já tinha largado de mão. O Prota então pergunta se ele mudou, né, se direitou, se pá. E a raposinha ali responde que não, ele foi mesmo assassinado pelos parentes. De volta ali à realidade, o Protinha tava suando frio, mano, literalmente em pânico. Tudo que ele tinha sonhado era ser um filho mimado de uma família rica. E agora ele tinha acordado no corpo de um cara que ia morrer em 2 anos. Mano. E o pior, assassinado dentro da própria casa. Ou seja, o Christian original devia ser uma decepção tão grande, mas tão grande, que até uma família nobre que valoriza a honra acima de tudo, decidiu resolver o problema com uma faca nas costas. O protagonista tenta racionalizar ali e pensa: tá, se eu ficar quietinho no meu canto, talvez eu sobreviva, né? Só preciso manter o perfil baixo e aproveitar o dinheiro. Fingir que eu sou um inútil com classe. Mas logo ele cai na real que isso nunca vai acontecer. Porque no fundo ele já sabia. A guerra vai começar, e tudo aquilo de antes vai acontecer de novo. E agora ele tem 2 anos para sobreviver da própria família e 5 para impedir o fim do mundo. O motivo do Rei Demônio iniciar a guerra era sacrificar a humanidade para completar o Ragnarok. Mas quando perceberam isso, já era tarde demais. O domínio da luz já tinha caído e o mundo já tinha ido de game over. E agora, se o Prota quiser continuar respirando, não tem que só sobreviver, tem que pedir o fim do mundo também. Só que tem um detalhe. O Rei Demônio não era só o responsável por ter puxado o gatilho da guerra. Ele também era um queridinho de todo o demônio poderoso do Império Mágico. E olha só, todos eles são leais a ele até hoje. Então, pro nosso herói impedir isso, ele vai ter que ser mais poderoso que o próprio Rei Demônio. E ainda pior, ele vai ter que virar um novo Imperador Demônio, chefe de tudo. E agora ele tem 5 anos até a destruição começar. Ou seja,
vai ter que começar logo. Corta pro pai dele bravo, batendo na mesa, falando que não era pra ele ter saído do quarto. Pratinha nesse momento até tremeu, quase a alma saiu do corpo. O velho dele pergunta como que ele tem cara de aparecer ali depois do incidente que ele causou. E o Prota já pensa, nossa, que cara calmo, graças a Deus. Mas ele também não podia recuar, né? E se quisesse botar seu plano em prática, ele ia ter que limpar a imagem podre dele. Então ele engole o orgulho, abaixa a cabeça e pede perdão por tudo que ele tinha feito. O velho fala que ele deve estar brincando com a cara dele, porque depois da última confusão, ele definitivamente não vai acreditar nessas desculpas do Prota. E o herói ali fica pensando, meu Deus, eu nem sei o que eu fiz, tô tomando aqui de graça. Ele pede desculpas e fala que a culpa é toda dele. Ele diz que há 3 dias havia perdido a memória, mas desde então começou a refletir, pensar no que era e percebeu que viveu muito errado. E o Prota concorda, falando que palavras não significam nada e que ele quer mostrar com suas ações. Ele pede para que o Conde o envie para a Caverna das Punições e deixa ele lá por 1 mês, para que ele possa provar que é diferente. E aí nos é revelado que essa caverna aí não é uma salinha de castigo qualquer. É um lugar feito para condenar demônios de alto escalão, tipo zero luz, zero som, zero toque. Seus 5 sentidos viram um vácuo. Alguns piram em 3 dias, e ele tá pedindo para ficar lá por 1 mês. O Conde pergunta surpreso se ele realmente quer isso, e se ele tem certeza que aguentará ficar lá por esse tempo. E o Prota responde que não, mas sabe que esse é o único jeito de recuperar a confiança do seu pai. O pai respira fundo e pergunta se ele tem ideia de quantas vezes eles já tiveram aquela conversa, que cada vez ele só deixou mais e mais decepcionado. Mas ele vai entrar no jogo e lhe dá uma última chance. No entanto, se nada mudar depois desse 1 mês inteiro, ele o banirá do clã para sempre. O Prota fica pensando ali que isso com certeza seria uma sentença de morte. E com razão, né? Tem uma fila de gente aí só esperando essa proteção de Quan sair do protagonista para passar ele de uma vez. Mas mesmo assim, o protagonista olha pro seu pai e fala que vale o risco. E que se conseguir provar que mudou, gostaria de fazer um pedido. O pai dele o chama de arrogante, por pensar que com certeza irá sair vivo daquela. Mas no fim, ele fala que se o Chris realmente mostrar que virou a página, ele vai conceder qualquer pedido. Não que ele acredite que isso realmente vai acontecer algum dia. Corta para algum tempo depois, quando o Chris está no seu quarto. O mordomo entra e o avisa que a caverna de punições está preparada. Seu nome é Cox, meio vampiro. O Chris apenas acena com a cabeça, dizendo que já vai. Eles começam a caminhar pelo corredor e a fofoca já tá rolando solta por ali. As criadas, os mordomos, estão todo mundo sussurrando, dizendo coisas tipo, você ouviu? Ele se ofereceu pra entrar na caverna. Será que ele deve estar tramando? O povo que tá ali comenta até de um incidente passado, quando insultou a jovem do clã da magia venenosa. E essa situação foi tão feia que até o próprio Conde teve que pedir desculpas pessoalmente. E agora ele tá indo se punir por vontade própria. Eles duvidam que o Prota consiga durar muito tempo naquela prisão. Mas o Chris dá aquele sorriso maroto de quem sabe algo que ninguém mais sabe. Enquanto ele está caminhando, seu irmão mais novo tá ali espiando tudo de longe, meio escondido. Eles chegam na entrada da caverna e o Chris fica olhando ali a estátua que fica na frente. Aparentemente parecia que era só uma estátua, mas ele percebe que não é só decoração. É um cavaleiro da morte, tipo um guarda, o que é bem apropriado para o Império Mágico. Ele comenta que contanto que impeça que curiosos entrem já tá ótimo. Mas então a voz familiar chama seu nome. E o Chris se vira e dá de cara com alguém inesperado. É Torv von Baron Khazar, seu irmão mais novo e o completo oposto dele. O Chris não tem nem tempo de reagir, o Torv saca uma espada num piscar de olhos e enfia direto na garganta dele. O Dorv diante dele fica meio excitante, com a espada ainda tremendo na mão. Mas Chris nem se mexe, só encara o irmão nos olhos. Por fora calmo, mas por dentro ele tá no puro desespero, mano. Na cabeça dele ele pensa, caraca, eu já ia morrer de novo. Enquanto por fora ele tá todo resiliente, na boa, na boa. Com a voz um pouco trêmula, ele pergunta se teu irmão está ameaçando ou se ele só veio se despedir mesmo. Mas o teu irmão nem pisca, falando que ele é uma vergonha pra família e que se ele manchar a honra dos Khazar de novo, ele mesmo vai matar. O Chris dá uma respirada funda e dá aquele sorrisinho de deboche, perguntando se foi ele que o matou na vida passada. O clima dá uma pesada e aí ele pensa que lembra daquele cara durante a Era de Destruição. Ele era um demônio famoso pela magia amaldiçoada, Dorn von Khazar, e era bem sinistro, mas olha só, ele dá uma olhada de cima a baixo no irmão e parece até meio fofinho quando era pequeno. Ele se aproxima um pouco com a cara séria e pensa que aquele garoto vai ficar muito forte quando crescer. Mas que agora ele é só um pirralho, e que ele viu coisas muito piores durante a tal Era da Destruição. O Dorn fica possesso de raiva do irmão, mas o Chris ergue a mão e fala pra ele que entendeu o recado. Enquanto isso, o Dorn responde que ele tá falando sério, que isso não é um jogo. Mas o Prota já dá as costas e continua seguindo em direção ao seu caminho. O Dorn pergunta que tipo de atitude é essa, porque ele ignorou-o completamente. O mordomo parece dar de ombros, tá ligado? Tipo, mano, eu só trabalho aqui, não tem nada a ver com isso. Enquanto isso, dentro da caverna, o protagonista caminha devagar. O ambiente é
escuro e meio opressor. Não se escuta absolutamente nada, nenhum som, nenhum eco, nenhuma presença. Mas então ele tem uma sensação bem sutil na ponta dos dedos, como se o lugar só deixasse o mínimo necessário para você sentir os objetos ao redor. Ele solta um suspiro fundo com um sorriso de canto de boca, pensando que aquele lugar com certeza vai ser divertido. Para uma pessoa comum, aquele lugar seria o verdadeiro inferno que o quebraria mentalmente em instantes. Pois para o nosso protagonista, aquele lugar é apenas mais um obstáculo na longa estrada que ele já tinha percorrido como caçador de tesouros. Bloquear os 5 sentidos não era uma tortura, mas uma escolha necessária para mergulhar profundamente dentro de si. Sem esse silêncio nos sentidos, não haveria como ele restaurar o corpo dele que estava todo destruído. E é claro, esse processo exigia incontáveis horas de dedicação e uma boa dose de sorte. No entanto, com as habilidades médicas que ele aprendeu dominando a arte do médico divino, e algumas técnicas que ele obteve no caminho, e somado ao poder daquelas pedras que ele trouxe de casa, é impossível se tornar plausível até. Ele nunca tinha imaginado que conseguiria as tão desejadas pedras mágicas, mas surpreendentemente pressentia que um clã de elite havia atendido seu pedido, mesmo que ele fosse apenas um azarado de segunda em sua vida passada. E ele lutou muito junto com Elvin para obtê-las, trabalhando no subterrâneo das minas, onde cada gema que era encontrada era um prêmio conquistado. O primeiro passo dessa jornada seria com a pedra mágica branca, responsável por purificar as toxinas. Assim que o prota começa ali o processo, ele sente uma onda de formigamento invadindo o corpo inteiro, mas ao invés de gritar e reclamar, ele só ergue o olhar com um sorrisinho no rosto. Algum tempo depois, o pai dele pergunta para o Cox como que o garoto está, e o mordomo meio excitante fala para ele que até entrou na caverna, mas que sinceramente ele teme que isso vai quebrá-lo. O pai do Chris começa a pensar que aquilo poderia ter sido um erro. Ele fica pensando como que o jovem se perdeu tão fácil, ele tinha tanto talento e acabou se tornando arrogante demais por isso. Mas aí ele fala que prefere vê-lo arruinado ou morto do que ter aquela vida que ele estava levando. Ele lembra as palavras que o prota disse para ele, que iria provar com ações, mas logo sacode a cabeça voltando à realidade, dizendo que ele não deveria esperar nada, não depois de todas as vezes que ele o enganou. Ele se vira novamente para o Cox e pergunta se ele viu algo estranho. O mordomo dá uma excitada, mas logo revela que sim, ele viu algo bem esquisito. O garoto havia levado algumas pedras mágicas, incluindo uma pedra dos sonhos. O conde pergunta se essa era uma daquelas pedras que causam alucinações, e o mordomo confirma dizendo que eles não sabem quais serão os efeitos colaterais se ele usou sem precaução. Completa falando que neste momento ele já pode estar comprometido, perguntando se eles devem abrir a caverna para observar. O conde, se segurando, responde que não, e que se ele escolheu esse caminho, então ele vai ter que ir até o fim. Um mês se passou. Um mês completo de silêncio vindo da caverna da punição. Nenhuma carta, nenhuma notícia, nenhum som. E agora finalmente o conde está ali, parado diante da enorme entrada da pedra. O conde cruza os braços olhando a porta, esperando só o corpo do garoto. Então a porta se abre e o conde olha para dentro assustado. E no meio da névoa, o Chris aparece, de pé em silêncio, mas diferente. O cabelo dele tá um pouco maior e o corpo mais firme. E a postura dele mudou completamente, parece até o Kaneki do Tatugou. Ele fala que estava à espera do pai dele. E o conde dá um passo para frente como se não acreditasse no que tá vendo. Tinha pergunta se ele dá surpresa e fala que ele disse que ia voltar diferente. O pai dele tenta ali segurar a emoção, mas quando ele olha os olhos do filho dele, ele desarma na hora. Ele lembra de como era o protagonista quando era mais novo e fala que esse olhar dele voltou. Ele parabeniza o garoto falando que ele aguentou mesmo. O prota pergunta se isso aí é um elogio, e o pai dele já logo avisa para que ele não fique tão confiante, e fala que ainda não confia nele. Chris diz que precisa se esforçar mais, e pensa que seu pai deve ter pensado que mal conseguia aguentar a caverna, mas não foi assim, pois estava ocupado treinando que mal teve tempo para ficar entediado. Primeiro, criou um corpo perfeito para que pudesse masterizar a esgrima, graças à pedra mágica branca. Todo seu corpo estava basicamente explodindo de vitalidade, e além disso, a pedra dos sonhos foi extremamente impactante. O mordomo tentou o impedir de levar uma pedra mágica narcótica, mas ainda bem que é teimoso, pois graças às alucinações, reduziu o tempo que levou para a metamorfose, e também criou 2 núcleos, e está se achando um gênio muito bom, e usou o núcleo da escuridão para esconder seu núcleo da luz. Os demônios fariam uma bagunça danada se o descobrissem, e as coisas não terminaram aí. Quando estava na caverna, notou algo. Uma pedra, e perguntou se estavam tentando dar uma pedra dos sonhos. Alguém tentou usar isso para drogar e acabar com Van. No tempo real, o jovem mestre diz que, já que a promessa foi mantida, quer fazer um pedido. Seu pai o manda dizer. O prota pede que o permita usar o campo de treinamento dos Cavaleiros do Pântano Negro. O conde diz que um inútil como ele não tem nada para fazer lá, pois eles são uma das 3 maiores ordens dos cavaleiros auxiliando o clã da magia das trevas, e deve saber que somente os melhores cavaleiros da elite podem demonstrar suas habilidades.
habilidades. Chris diz que apenas está pedindo para utilizar o campo de treinamento, pois observar a coragem dos cavaleiros seria uma boa influência, e não quer se juntar às ordens deles. Kazar diz que pode, porém espera que não se envergonhe na frente dos cavaleiros. O jovem mestre diz que tem mais pedido. Em outro local, as pessoas estão observando o garoto se aproximando. Van percebe que estão falando mal dele descaradamente, e deve ser porque estão no Império da Magia, onde a força significa mais do que seu status, e se lembra de seu outro pedido, que foi entrar na biblioteca, pois é lá que estão todos os grimórios de magia negra da casa do conde, e para aprender magia negra, precisa entrar lá, e se lembra de perguntando ao seu pai o motivo de ter colocado uma condição, se ainda era membro do clã. Kazaro lembra de que tentou vender os grimórios ao mercado negro. O Prota pensa que seu corpo era um verdadeiro inútil. No tempo real, ele pensa que sua prioridade deve ser conseguir o reconhecimento do subcomandante Melin. Ele olha ao lado, e seu irmão mais novo diz que ali não é lugar para vermes rastejarem por aí. Chris pensa que isso é irritante, até que sorri e acha que essa pode ser uma boa oportunidade. Fern o manda embora e diz que presume que não queira jogar a vida que salvou por pouco na caverna da penitência. O jovem mestre pergunta se ele acredita mesmo nas palavras que está dizendo, e diz que o pai deles quem deu a permissão para entrar no campo de treinamento. Alguém se aproxima dizendo que respeita a condição do conde, mas ele não é muito confiável. Van olha e percebe que é a vice-comandante, e que isso é pelo menos energia negra de 4 estrelas, pois parece que queria o assustar logo de cara, mas já está acostumado com esse tipo de coisa. Ele inclina sua cabeça diante dela em forma de respeito. Melin se pergunta se ele aguentou sua pressão. O Prota diz que irá provar que é qualificado para utilizar deste campo de treinamento, e pergunta o que acha de lutar e ganhar de alguns deles ali, e não fez nenhuma piada. E em vez disso, gostaria de solicitar que não usem a energia escura, pois devido ao estilo de vida desregrado, sua capacidade de usar energia escura está longe do que deveria ser, e prefere uma luta desarmada. A vice pensa que mesmo em um duelo, não podem fazer com que o herdeiro se machuque, e pergunta se acha que dá conta de um duelo desarmado. Chris diz que vão descobrir. Ele move sua mão e diz que seu irmão mais novo vai servir. O garotinho fica irritado. Melin diz que deveria encontrar um oponente melhor, e diz que o irmão dele é 2 estrelas, um nível que nenhuma criança normal poderia chegar. Se não possui um talento natural para a coisa, não importa se tem 13 ou 23 anos, não vai nem chegar perto desse nível. O jovem mestre diz que se provar a si mesmo, deve encontrar alguém mais forte do que si mesmo, e acredita que lutar contra seu irmão mais novo será a melhor escolha, e pergunta para o seu irmão o que acha. Tern olha furioso e diz que aceitam o duelo. Eles ficam frente a frente. Van pergunta como irão decidir o vencedor, e se lutarem até que algum dos lados se renda. A vice diz que vão decidir quando um dos lados estiver incapacitado. O Prota debocha de seu irmão mais novo, e seu irmão diz que vai fazê-lo com que nunca mais abra a boca. Chris se aproxima rapidamente e o acerta no rosto, perguntando qual o problema, pois a luta já começou. Fern limpa sua boca e tenta o acertar. O jovem mestre desvia e pensa que isso é trapaça. Como um demônio que nem chegou na primeira estrela ainda não tem chance alguma contra alguém que possui energia das trevas, e se pergunta sobre um duelo desarmado. Ele continua lutando e pensando que lutou incontáveis vezes em sua vida passada, e se contarem apenas o domínio dos poderes da luz alcançados na caverna da penitência, si mesmo está nas 3 estrelas. As pessoas olham surpresas. O garotinho começa a sangrar. Van debocha dele novamente. Tern respira ofegante e pergunta que truque ele usou. O Prota pensa que olhar assim para seu irmão é satisfatório, e responde que não usou nada desse tipo, e que é bem fraquinho, e continua zoando da cara dele. O garotinho fica muito irritado, e corre na direção dele, mas Chris desvia dos ataques tranquilamente. Os impactos se chocam. Tern se distrai com sua energia escura e é acertado. Sua boca sai sangue e cai sobre o chão. As pessoas ao redor ficam surpresas e começam a fazer várias perguntas do porquê isso aconteceu. Melin olha surpresa, e o jovem mestre pergunta se foi o suficiente para mostrar que é qualificado. A vice responde que sim. Van percebe que funcionou e pensa que agora vai devorar tudo. Esgrima e magia. Em outro local, ele pensa que chegou na primeira estrela, já que está totalmente acostumado em manejar a magia das trevas, e ainda tem vários resíduos deixados pelo cristal. Isso levou mais do que o esperado, e para usar o poder da luz ao mesmo tempo, precisará aumentar o seu nível ainda mais para isso ser possível, até que alguém se aproxima, e é a empregada, perguntando se a chamou. O Prota pensa que eles estão usando um espírito maligno de alto nível como empregada, mas precisa admitir que devido aos constantes problemas que seu corpo passado causou, eles não podem usar empregados humanos, e vai mudar isso depois, e pede um suco para beber e sair para treinar. A empregada pergunta se devia preparar com sangue humano, e ele responde para fazer de morango. Ela tenta insistir no sangue humano, e Chris repete que é morango, até que alguém o chama, e é o mordomo perguntando se está indo treinar mesmo estando cedo, e diz que está preocupado que ele
esteja se esforçando muito, e também está honrado e orgulhoso, e tem acreditado nele mesmo quando todos apontaram o dedo. O jovem mestre diz que nunca pediu para acreditar em si. Cox olha surpreso e diz que passou dos limites e para ter uma ótima sessão de treinamento. Ele volta para trás. Van pensa que tem algo de errado com esse cara. No campo de treinamento, ele olha ao lado e percebe que os olhos das pessoas parecem mais dóceis do que antes, e se pergunta se agora que o guarda deles está fora, deveria tentar conquistar eles pouco a pouco. Um deles olha para o garoto, caminha até uma barraca e diz a Vice que o jovem apareceu novamente. Ela se pergunta o que ele está planejando e sobre o duelo de antes, e pensa que os movimentos do garotinho eram impressionantes, mas não imaginava que dissiparia a energia das trevas no momento exato, e se pergunta se viu através do ritmo da batalha, e pensa que, se esse for o caso, pode até mesmo ultrapassar o talento do Lord Eshid, o herdeiro direto da família principal, mas acredita que não, pois ele ainda é só um degenerado que já perdeu sua energia das trevas através da sua vida boêmia, e é impossível para ele diminuir essa diferença agora. Ela sai lá fora e diz que está bem barulhento ali. As pessoas dizem que o garoto parece ter tido um pequeno problema com um escudeiro, e eles comentam sobre ele ter a primeira estrela já. A Vice olha surpresa. O Prota diz que queria ver a força dos tão falados grandes cavaleiros do Pântano Negro, mas parece que eles não fazem jus à reputação. Ele olha ao lado e diz que eles devem ser da Ordem dos Cavaleiros Covarde. Alguém se aproxima e o manda chamar de Thorin. Chris pensa que eles caíram bem em sua armadilha e os chama para vir. E quando um deles está prestes ao atacar, ele pensa que nunca esperou que eles obedientemente ensinariam técnicas secretas dos cavaleiros para um degenerado inútil, e já que esse é o caso, a única escolha que o resta é as roubar desse jeito. Enquanto o jovem mestre luta, continua pensando que esse ângulo e o trabalho pós-fluido, e essa é a esgrima do lamaçal que só ouviu rumores. Ele acerta seu oponente. Mellin continua surpresa. Van sorri e derrota seu adversário. As pessoas não conseguem acreditar, e a Vice pensa que não estava errada. Os dois cavaleiros dizem que é decepcionante. O Prota diz que se as habilidades são tão patéticas, a Vice tem que assumir a responsabilidade por isso. Os dois cavaleiros resmungam. Mellin diz que entende a felicidade pela vitória inesperada, e pergunta se não está se deixando levar demais. Chris pergunta o que acha dela mostrar as habilidades dos cavaleiros do Pântano Negro. Ela pega a espada e causa um grande impacto, destruindo o chão, e diz que só precisa de um segundo para lidar com alguém da laia dele.